de dificuldade, é nessa dificuldade que vai entrar o gatilho. Que vai entrar o quê? Você ter os ataque de pânico, crise de ansiedade, insônia, entendeu? Bruxismo e os outros mais que a gente falou aqui agora. Então, quando você entende isso, você consegue tomar a decisão mais sábia, o caminho direcionado melhor. Então, vamos lá. Então, eu falei um alimento, né? Eu vou falar mais um outro alimento para você, tanta cafeína, por causa disso. Temos até a carne vermelha. Neste momento, a carne vermelha entra para vocês como isso. Eu vou dar uma experiência própria para vocês. Tudo que eu falo para vocês aqui, eu coloquei em prática na minha vida, pessoal. Funcionou na minha vida muito bem e é o que eu oriento as pessoas muitas vezes, entendeu? Então, o que acontece? A carne vermelha, ela é vendida de um animal. O animal tem uma energia forte. Então, quando você está nesse processo de diminuir a ansiedade, diminui um pouco. Faça para você mesmo. Eu fiz comigo já. É sensacional. Porque diminui o ritmo do seu corpo. O seu cérebro está muito rápido trabalhando. Você está pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Você que está aí do outro lado, que tem ansiedade nessa hora, está pensando no papagaio, na conta de luz de amanhã, no que vai fazer depois, o que vai fazer comer. Você pensa em 10 coisas, então você tem que diminuir a frequência cerebral tua. Como que você diminui a frequência cerebral? Uma das coisas é o alimento. Lembra, você é o que você come. Então, quando você escolhe com sabedoria alimentos que vão trazer o que para você? Mais calma, mais tranquilidade. Exemplo, um chá de camomila, o coco, ele diminui também tudo, melancia, porque tem bastante água. Então, tem vários alimentos, é uma das coisas que eu falo para minhas consulentes que eu atendo sobre isso, que é sensacional, pessoal. Quando você faz mudanças simples, tudo muda. Você fala, não é impossível que tudo aquilo que eu passei, todo o ano de angústia, dor, sofrimento que eu tive por causa de ansiedade, todas as noites que eu não dormi por causa de ansiedade, todas as crises de pânicos que eu tive, toda vez que eu fui no pronto de saúde achando que meu coração ia sair pela boca, era por causa de um alimento muitas vezes, ou por causa de um hábito. Você consegue entender? Isso é que eu mais atendo, pessoal. Então, o que eu falo para você? Quando você estabelece essa rotina para você, estabelece esses mecanismos, essas coisas mudam para você. O seu corpo se transforma. A jornada dos 14 dias da imersão é isso. Para você ser bem-sucedido e realizar os seus sonhos, a ansiedade é uma coisa que você vai ter que passar. Você vai ter o quê? Que superar ela. E aí, eu ajudo vocês a superar ela. Por isso que eu falo para vocês, siga o canal, compartilhe com o máximo de pessoas, com a família. Quem tem ansiedade, manda esse vídeo para a pessoa poder fazer. Quem quer um atendimento particular, manda aqui no grupo, tem ali também para poder fazer, tá bom? Lembrando que os vídeos que eu estou fazendo aqui tudo é gratuito. Tem muitas informações. Lógico, aqui tem 5% do que eu passo para o pessoal. Só que é feito com carinho, com amor, que é um devocional para você aí do outro lado, que precisa. Que tem uma ansiedade, que tem uma angústia, que tem uma aflição, quer tomar parte da sua vida. Lembra, você nasceu para ser próximo, você nasceu para ser próspero, você toma posse de tudo aquilo que é da sua vida, você já tem tudo colocado para você, a sua vida é um manual. Quando você faz a jornada e termina a jornada, você entende qual que é o passo que você tem que tomar para cada dia. A cada dia que você toma um passo que ele está colocando aqui, a sua vida muda e transforma. A sua vida emocional, a sua vida financeira, seus relacionamentos, você como pessoa, você tem um amadurecimento maior, você tem um equilíbrio emocional, um equilíbrio do seu consciente e, acima de tudo, você toma posse do que você nasceu para ter. E é isso que eu faço, e é isso que eu prego para vocês aqui. Então, vamos lá. Então, essa é a parte dos alimentos que eu falei para vocês. Qual mais eu posso interagir junto, colocar? Vamos lá. Vocês descobriram o que é ansiedade. Você descobriu qual que é o mecanismo que faz. Os gatilhos, o que está acontecendo para você poder fazer? Gatilhos de ansiedade é algo que acontece com você, é algum distúrbio que está acontecendo, é alguma perturbação que você está tendo, é alguma dificuldade em algo. Procura descobrir o que está causando isso. Às vezes você está com um problema emocional e você não fala para ninguém, às vezes você está com uma dificuldade no trabalho. Procura saber o que é. Porque é a situação. Para você mudar o pensamento, para ter uma atitude melhor, procura saber qual é a situação que você está passando. Eu ensino isso aqui muito bem para o pessoal. É a metodologia SPA, situação, pensamento e atitude na vida. A sua situação está causando um pensamento e às vezes uma atitude. A situação que você está passando, ela está gerando o quê? Um gatilho que gera o pensamento, que gera a ansiedade de você, que é a atitude que está tomando. Enquanto você não souber qual que é o gatilho e o que está fazendo e superar essa parte, é o que vai causar você ter os seus transtornos e as suas dores.
que você tem e sofrer com a ansiedade e com o ataque de pânico. Então vamos lá. Então, quando você descobriu esses gatilhos, descobriu que alimentos influenciam, tem alimentos que vai diminuir a sua ansiedade, alimentos que vai aumentar a sua ansiedade, pô, metade da sua ansiedade já vai embora aí. Você já vai até dormir melhor, eu te garanto isso. Então, o que você faz a mais daí? Coloque em prática as coisas. Na parte espiritual, vou falar para vocês aqui, como é que funciona? O espiritual, pessoal, lembra quando eu falo para vocês que espiritual, cada um tem o teu, entendeu? Então, cada um prega o que você quer e o que você acredita. Eu tenho espiritualidade livre, eu conversei, eu estudo, eu já conheci, já viajei para muitos lugares, então eu conheci muita doutrina, muita religião, muita espiritualidade, entendeu? Que não tem religião, entendeu? Então, a espiritualidade minha é livre. Aonde eu vejo gratidão, bondade, evolução na vida, eu sou apaixonado. A ciência, para mim, é uma espiritualidade. Entendeu? Também é uma espiritualidade. Então, tudo para mim é uma espiritualidade. Eu consigo enxergar ali. Eu também ensino vocês muito isso. Tem uma setlist aqui que chama Café com Espiritualidade, onde eu ensino coisas para vocês da sua vida que vai mudar. Quem é minhas consulentes também aprendem isso. Eu ensino como que o espiritual trabalha na sua vida. E eu ainda coloco na parte da ciência, eu ajudo a fazer, por causa disso, isso, isso, que acontece isso. Por que a água vira pro vinho? Por causa disso, entendeu? Por que acontece o seu milagre? Por causa disso. Então, vamos lá. Então, a sua ansiedade, você descobriu ela, você fez. Como que eu faço para agora diminuir minha ansiedade, equilibrar minha ansiedade, controlar minha ansiedade? Primeira coisa, você entender que seres humanos, eles são passíveis a ser ou ansioso ou depressivo. É a dualidade. Então, quando você descobre que você tem a passividade para ser ansiosa ou ansioso, é meio caminho para você descobrir o quê? Bem, eu já sei para onde que eu tendo para isso. Porque você vai entender que a sua cabeça, ela pega um gatilho, o seu subconsciente trabalha com isso. O seu cérebro trabalha 5% só consciente, 95% ele trabalha inconsciente. Então, quase tudo que você faz, você não sabe o que está fazendo, mas o seu cérebro está armazenando. E o que acontece? Os gatilhos servem para isso. Quando ele escuta aquela palavra-chave, pá, dispara. Então você vai começar a mudar as caixinhas da sua vida. A caixinha que tá a ansiedade, que tá a taquicardia, que tá os gatilhos, você vai começar a transformar ela em uma gatilha mais do que passiva para você, onde você vai aprender os alimentos, onde você vai aprender técnicas de fazer diminuição de ritmo cardíaco, mentalização sobre isso. Como que você pode diminuir a sua ansiedade? Conseguiu entender? É uma mudança daí. Você codifica o seu corpo, você codifica o seu cérebro. Assim como você tem o DNA, que tem as duas fitas ali dele ali, o seu cérebro é codificado. Você codifica ele com o que você quer aprender. Se você quer passar um concurso, você não tem que estudar um concurso? Então, para você quer superar a ansiedade, você tem que estudar a ansiedade e entender. Se você não consegue superar ela, entra na metodologia MMA. Entendeu? Eu falo para você. Para poder aprender mais sobre ela. Segue todos os vídeos, vê os vídeos que tem sobre ansiedade, sobre procrastinação aqui também, que são gratuitos. E caso tenha interesse, entra na metodologia MMA, tá bom? O link está na descrição. Então, o que acontece para vocês? Fazem isso. Conseguir fazer isso, vou dar um macete para vocês aqui. Uma das técnicas que eu mais coloco, que está na MMA também, que eu passo para vocês, é a da respiração em 4 tempos. Na técnica da MMA, você vai aprender o quê? Respirar em 4 tempos. Vou passar aqui para vocês. Ó. Você respira em 4. Ó. Segura nos 4. Solta agora a respiração nos 4. Solta tudo, não segura o ar. E faça isso quantas vezes for preciso para diminuir o seu batimento cardíaco. A sua pressão sanguínea vai diminuir e você vai estabilizar. A ansiedade ela vem causando porque você não está com o seu batimento cardíaco estável. Entendeu? Então, por isso, quando você faz isso, diminui. E o que acontece mais? Quando você faz isso, você muda o foco. O seu cérebro, lembra da caixinha que está lá? Ele começa a ter a concentração do visual, no que você está, na coordenação motora, que vai mudar o foco da ansiedade. Por isso que a sua ansiedade cessa.
Conseguiu entender? Então, pratique, isso aqui é uma técnica que tem. Aqui eu tenho um link que vai ser até da aula para vocês de hoje, que é sobre o quê? Sobre você fazer a meditação. Eu tenho aqui o set list que está colocado, que é sobre o yoga na cama. Foi sensacional para ansiedade. Pessoal, na época eu estava sem barba, cabelo baixo, bem magrinho, porque eu estava em uma transição espiritual. Como eu falei para vocês, eu pratiquei muita doutrina, eu vi muitas coisas, eu estudei muito sobre religiões também, porque eu sou apaixonado pelo sobrenatural, pelo espiritual. Então, é muito bom material, tem as técnicas de respiração, tem para tudo quanto é coisa. Maratona eles até a aula de hoje, tem uns links ali dele, tá bom? Faça as técnicas lá, recomendo fazer de manhã cedo. É o melhor horário para você, 5 minutinhos. Então, isso é o que acontece. Então vamos lá, vamos continuar aqui agora. Aprendeu algumas técnicas, aprendeu as coisas que tinha que fazer, e agora, com a minha ansiedade? Você acalmou ela. Vê a aula de ontem, a aula 4. Na aula 4 eu passei como que você acalma a mente. Se você prestar atenção, esses 14 dias, cada um, ele é muito bem estruturado, que eu coloquei para vocês, muito bem feito, e um leva para o outro. Por quê? Quando você estuda todos, pô, é maravilhoso. Aproveita hoje, assiste todos de uma vez, que você passou até aqui agora. Você entendeu? Que você vai entender mais e mais ainda. Liga no carro como podcast para você poder escutar. Coloca na cozinha para poder escutar, que você vai entender mais e mais sobre ele. Se você tiver alguma dúvida sobre ansiedade, coloca no comentário. Se você quiser algum atendimento também, tá o link ali, tá bom? Lembrando que aqui não é um curso que eu estou vendendo, aqui é material que eu estou fazendo para vocês como um devocional, que vai ficar salvo em uma setlist, tá? Diferente de qualquer atendimento, isso aqui é um devocional meu para vocês. Como gratidão a Deus, a espiritualidade, por todas as bondades que faz na minha vida, eu falei que ia fazer essa imersão gratuita aqui, do jeito que está fazendo aqui, maravilhosa, que vai servir para muitas pessoas. E eu profetizo para você, que está aí do outro lado. Siga o